Bom dia, meus amigos, queridos irmãos. Que a paz inefável de Jesus, dos nossos queridos benfeitores, possam trazer aos nossos corações as vibrações de luz e de amor que todos nós carecemos tanto. Senhor, que nós possamos reunir os nossos pensamentos nesse louvor que é a prece que o Senhor nos ensinastes, para que nós possamos sentir o manancial de luz que ela promove em nossos pensamentos. Nós hoje vamos ler preces gerais, oração dominical, prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que lhes conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob as mais singelas formas, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem a dizerem-na geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão dessa prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos aconselhados pelos espíritos e com assistência deles um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ora dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Querido Mestre, quanta luz envolve-nos nesta manhã, quanto amor chega até nós, pensando na gratidão que temos para com o Senhor, que abriu essa lavra sublime da prece, para que pudéssemos conclamar a Deus no momento profundo de reflexão de nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a compreender a grandeza desses momentos da oração, em que é nos permitido o filho conversar com o Pai, o filho conversar com o irmão mais velho. Ó Senhor, quanta bênção nós temos recebido sob a luz da doutrina espírita, e que a nossa rogativa se estenda para todos aqueles que ainda se encontram com os olhos fechados, para a tal verdade, para esses momentos sublimes que nos sustentam, nos fortalecem e nos estimulam.
e que nós possamos, Mestre, estender as nossas mãos, nós abrindo os corações, para rogar para todos aqueles que se encontram em grandes dificuldades, especialmente nas incompreensões de cada dia, que sejamos fortalecidos pelo seu amor. E dai-nos a simplicidade, dai-nos a coragem, a fé, a força e o poder de resolver nossas próprias dificuldades sobre a luz do seu Evangelho, Senhor. Que assim seja. Meus queridos irmãos, Kardec nos traz um prefácio para a oração dominical, nos mostrando que ela não só é uma prece, mas também ela nos conduz, uma forma de sentir a grandeza de Deus e coloca a prece em primeiro lugar como o grande ensinamento que Jesus nos trouxe, porque foi ele que, atendendo os discípulos, ensinou-os como orar. Então, isso para nós é de extremo valor, saber que nós estamos orando todos os dias ou pensando que esta prece que nós estamos fazendo diuturnamente, ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, mas acima de tudo um pedido das coisas que a vida e a caridade nos ensinam. Então, hoje nós vamos, antes de passar para o estudo separado da prece, nós vamos ver a importância da oração e vamos ver o que é que Emmanuel nos traz, que tem tantas mensagens sobre a prece, hoje fugindo um pouquinho, para que a gente possa compreender o que seja o Pai Nosso, quando os discípulos pediram para que ele orasse, E nós vamos ver hoje essa lição da Fonte Viva, capítulo 77, quando nos mostra o Pai Nosso, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Veja bem, a grandeza dessa prece nunca será compreendida por nós, porque ainda não temos a condição evolutiva de Jesus e nós estamos ainda num mundo extremamente ainda primitivo, grosseiro, de expiações, de dores, de prova, de muita matéria, em que o espírito não conseguiu ainda resgatar todo esse processo material que nos envolve, que nos arrasta e que tem muitas vezes nos cegado. E aqui Emmanuel nos mostra que cada palavra dentro da prece tem uma fulguração da sublime luz. E o Mestre lança para todos os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Qual é a finalidade de nós elevarmos o pensamento e dizer: Pai nosso, que estais nos céus? O que quer dizer isto para nós? Então, nós vamos ver que esse enunciado divino, é sentir que o Espírito Universal do Pai está presidindo tudo o que há de mais humilde na humanidade, nos pedindo também essa humildade, esse esforço, para que nós possamos pensar, falar, ensinar e fazer. Tudo isso é muito grandioso. Então, a gente pode ver que, em seguida, a prece, cada frase, ele nos diz: em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Então, é Pai Nosso, ele não é Pai, só Pai, Pai Nosso, que mostra que ele é Pai de todos e que nós todos devemos senti-lo como esse Espírito que nos criou, que olha por toda a humanidade, que é o tema fundamental de nossa vida.
porque nós somos parte desta humanidade. Então é preciso que a gente compreenda que as necessidades que passamos, as nossas aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, nós estaremos segregados no egoísmo primitivista. Então eu não posso ficar presa a isso. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Cada um de nós estamos num patamar, cada um de nós estamos num degrau. Todos os triunfos nossos, como também os fracassos, iluminam e obscurecem toda a terra, porque este pensamento é o conjunto de todos nós. Então é preciso que a gente possa observar o que eu tenho emitido para a humanidade, de que forma eu tenho feito, e os soluços de um hemisfério repercute no outro. Olha a grandeza disso, porque todos nós estamos sendo amparados. Então, a dor do vizinho, muitas vezes, é uma advertência para a nossa vida. E uma advertência também para o nosso lar, para aquilo como nós vivemos, nós devemos observar. Então, às vezes, nós temos o erro de um irmão. Se nós formos examiná-los nos fundamentos que eles nos demonstram, é igualmente os nossos erros, porque todos nós ainda trazemos muitas imperfeições. E é preciso saber que uma sociedade, ela é o reflexo daqueles que ali vivem. Então, nós temos vivido, causas muito perigosas, que são reflexos das nossas atitudes, que têm gerado instabilidade nos corações das pessoas. E por isso nós estamos vivendo tantas tragédias, falhas dos outros que afetam-nos nós por dentro. Afetam-nos porque nós estamos ainda inseguros, ainda nos falta a confiança e a fé. E quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Quanto é importante eu compreender, toda a realidade do mundo que vivo, a minha realidade íntima, eu perceber as minhas lutas, mas é isso tudo que vai nos convidar a amar a Deus. Porque sem o amor a Deus e à humanidade, nós não estaremos suficientemente seguros na oração. E quando Jesus vem nos mostrar, Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazios de sensatez e de amor. Então é preciso que a gente coloque sempre numa posição que nos leva a pensar, a refletir, porque a prece no círculo do cristianismo, ela tem uma característica. E é preciso que a gente veja que característica é essa, a sua manifestação, o que nós que somos os crentes temos feito para darmos um matiz diferente nos vários setores de nossa fé. Então, quantos seguidores que são inquietos ainda, que não acreditam ou muitas vezes reclamam, a realização dos propósitos inconstantes. Não é tudo o que posso pedir. Não é tudo que Deus tem que me obedecer. E ainda mais quando nós trazemos assim de uma forma bem expressiva o egoísmo. Porque o egoísta, ele exige a solução dos caprichos inferiores. E não é isso que Jesus veio nos ensinar.
E Emmanuel nos mostra que os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Então, por isso que nós falamos da humanidade, nós fazemos parte da humanidade. E a humanidade é um conjunto de irmãos nossos que Jesus os denomina de próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Até quando, meus irmãos? Nós, diante das situações em que vivemos, nós vamos querer sentir que nós somos criaturas ociosas. Nós precisamos entender que quantos ociosos que ficam desesperados aí, todo dia, toda hora, eles suplicam, muitas vezes suplicam a morte, porque eles não têm fé, eles não têm força para lutar. E quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós temos que fazer é rogar a Deus que nos ampare, que nos dê força, que nos dê coragem, né? E aí nós vamos ver quando ele fala assim, inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Então, isso é uma verdade, né, meus amigos? Quantos pedimos a Deus que os nossos negócios vão bem, que tudo possa dar certo, mas eu não mudo a minha forma de tratar os outros, eu não mudo o meu sentimento, eu continuo cada vez mais materialista, mais egoísta. E nós fugimos por meio da prece, buscando a fuga. E aí nós falamos, Deus não nos ajuda, Deus não me atende, cada dia aumenta as minhas dificuldades, mas não é verdade. Para que as coisas melhorem, eu preciso pôr em primeiro lugar a compreensão do que seja viver como espírito, a perceber que quem comanda a nossa vida é o pensamento, é a vontade, é o espírito em si. Não é aquilo que quero que os homens façam e que eu fico pedindo rogativas para as coisas materiais. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhe mãos benignas, tolerando-lhe as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Veja a diferença. Quando nós estamos aí chorando, rogando, falando, queixando, nós não estamos sentindo a grandeza da misericórdia divina em nossa vida. Portanto, meus amigos, é preciso que a gente aprenda a contemplar com muita alegria em nosso coração tudo que Jesus nos envia, o amparo constante, a calma que vai mudando os nossos desejos, a nossa oração que acaba constituindo um trabalho edificante, porque o trabalho no bem, ela já é uma oração. E o discípulo que nada tem a reclamar, ele vive junto ao mestre, correspondendo com tudo aquilo que ele recebe, modificando a sua vontade todos os dias e alijando o pensamento para que os objetivos inferiores não mais o dominem. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. É isso que nós temos que ter, o servo alegre, porque Jesus diz que nós não estaríamos sozinhos. E aí, quando ele nos convida, né? E tantas vezes nós temos ouvido isso, levanta-te e segue-me, todos nós. Levantemos os olhos a Deus, ergamos o nosso espírito para segui-lo. E ele ergueu-se e seguiu. Esse é o grande trabalho que a oração nos motiva, que nós sintamos fortalecidos pelo amor, pela verdade, por esse impulso generoso que Deus, nosso Pai,
tem nos concedido. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele tem nos dado, pedindo a Jesus que nesta hora, em que tanto rogamos, possamos também compreender a dádiva e aceitar aquilo que nós necessitamos. Ajude-nos, Jesus, com passe, para que nós sejamos verdadeiramente receptores da bênção, da alegria, de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Que nesta hora do passe, Jesus, os Espíritos possam nos envolver nas suas vibrações, convidando-nos a levantar, a erguer e a caminhar. Sair desse estado, muitas vezes, moroso que nós nos encontramos, gerado pelo pensamento da indiferença e da ociosidade. Que a água seja fluidificada e que nós pensamos cada dia mais em função de todos aqueles que estendem as mãos e que nada não nos pedem. Que o Senhor seja compassivo com todos nós e que a paz e a alegria se faça no coração de todos os nossos irmãos. Mestre, que os queridos companheiros que estão conosco nesta manhã recebam as vibrações, as nossas orações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que o nosso querido professor Eurípides envolva-os hoje e sempre, que assim seja.